Olá! Neste terceiro módulo, daremos início ao estudo da segunda camada da pilha TCP/IP, a camada de transporte. É dessa camada que vem um dos mais importantes protocolos que conhecemos, que é o protocolo TCP. Vamos lá? A camada de transporte inicialmente ela serve como base para a camada de aplicação, ou seja, ela está imediatamente abaixo da camada de aplicação, e ela tem como característica primária servir como uma camada de comunicação lógica entre a origem e o destino. Em outras palavras, na camada de transporte, é a camada de transporte que fornece essa visão lógica que o cliente e o servidor estão diretamente conectados, já que abaixo da camada de transporte você não tem uma visão tão abstrata, tão abstraída de como a comunicação acontece. Tá certo? Ou seja, é a partir da camada de transporte que é fornecido para a camada de aplicação a visão de que o cliente está diretamente conectado ao servidor. Na camada de transporte, os pacotes eles são denominados segmentos. Se vocês se recordam, para cada uma das camadas nós vamos ter diferentes nomes atribuídos para os pacotes, como por exemplo a mensagem no nível de aplicação, segmento transporte, datagrama, camada de rede e finalmente quadro no nível de camada de enlace. A camada de transporte ela serve como um meio para que as aplicações criem justamente os sockets de comunicação. Em termos práticos, o sistema operacional ele já tem implementado os protocolos de transporte e fornece uma API para que as aplicações possam acessar e se comunicarem. Então, por exemplo, quando nós dizemos que eu vou criar um servidor, usar a API de socket para abrir um servidor e do outro lado um cliente que vai abrir uma conexão com esse servidor, na prática estamos o quê? Vai ser justamente a API a nível de transporte que vai dar essa funcionalidade. Em relação à questão da relação existente entre a camada de transporte e as demais camadas, seja camada de aplicação e camada de rede, nós temos o seguinte: para a camada de aplicação, é o que a gente já viu, ele vai fornecer essa visão lógica de comunicação. Já para a camada de rede, o que nós temos é a seguinte relação. Na camada de rede, você tem uma ligação host a host, ou seja, máquina a máquina. Enquanto que para a camada de transporte, nós temos um nível acima. Então, ao invés de nós comunicarmos máquina a máquina, nós comunicamos processo a processo. Então, vai ser um processo, um programa em execução em uma máquina que vai se comunicar com um programa em execução em outra máquina, certo? E aí, como é que isso vai acontecer? Nós temos basicamente o seguinte: vamos pensar uma rede de computador que ela tem vários nós, vários sistemas finais conectados por vários dispositivos, vários sistemas finais conectados a vários roteadores.
Para que o processo de roteamento possa ocorrer, os roteadores eles precisam da informação de algum tipo de endereço, para que, por exemplo, seja possível entregar o dado da máquina A para a máquina B. A nível de camada de rede, essa informação é um endereço IP. Sendo que o endereço IP, ele é um número que ele é uma informação que vai possibilitar que a informação saia da máquina, percorra toda a rede até chegar no destino. Entretanto, não é papel da rede coletar informação em um processo em execução na máquina A e entregar essa informação em um processo destinatário na máquina B. Não é papel da camada de rede essa tarefa. É um papel da camada de transporte. E aí, para que isso possa acontecer, eu preciso, além do endereço IP, que é a informação de host a host, eu preciso de uma informação adicional, que seria um endereço dos processos. E aí, a nível de camada de transporte, nós utilizamos um conceito chamado porta. Como nós já vimos lá no nosso módulo 2, onde porta, na prática, ele é um número que vai até 65.535 ou 2 elevado a 16, que serve basicamente como um mapeamento para um dado processo. Então, toda vez que, por exemplo, um processo ele quer abrir uma conexão, ele solicita ao sistema operacional essa abertura e o sistema operacional, eventualmente, ele atribui uma porta a esse processo. Então, todo o pacote que chega, ele vai receber, se tiver mapeado para um dado porta, o sistema operacional vai procurar qual processo tem relação com aquela porta e entregar o processo correto. Então, isso é algo que vai ocorrer continuamente. É para isso que serve a porta. Por quê? Do ponto de vista da camada de transporte, nós temos essa ligação aqui, lógica, direta entre os dispositivos. Em relação aos tipos de protocolos, podem existir, em relação aos tipos de protocolos da camada de transporte, podem existir vários protocolos possíveis, sendo que os dois principais protocolos em execução são o protocolo TCP e o protocolo UDP, que nós iremos estudar eles em detalhes mais à frente, nos próximos vídeos desse módulo. Sendo que ambos apresentam características bem distintas, como nós já vimos um pouco lá no nosso módulo 2, tá certo? Esses protocolos, em geral, eles são implementados a nível de sistema operacional. Então, quando você instala o seu Linux, quando você instala o seu Windows, esses protocolos já estão disponíveis e o acesso que é feito a eles se dá a partir das APIs que os sistemas operacionais disponibilizam, certo? Então, a partir disso é que uma aplicação eventualmente consegue conversar com esses protocolos. Em relação à questão da relação entre a camada de transporte e a camada de rede, uma analogia bem interessante que se faz é o serviço de entrega de cartas do correio tradicional. Por exemplo, quando nós criamos uma carta, queremos fazer um envio de alguma carta, basicamente nós vamos ter o seguinte processo: vamos pegar a carta, colocar o conteúdo dentro da carta e na frente, no verso, nós vamos colocar os endereços de origem e destino do remetente e destinatário e os nomes de quem está enviando e para quem está enviando, certo?
E aí o que é que a gente consegue, qual a analogia que a gente consegue ter? O endereço, tanto de origem quanto de destino, é a informação que de fato os correios utilizam para a entrega das cartas, principalmente quando a gente considera aquelas cartas simples, que não são cartas registradas. E aí o que o correio faz é simplesmente entrega no endereço destinatário. Não é papel dos correios, ao esperar essa carta chegar no destinatário e procurar a pessoa daquele endereço, que por exemplo poderia ser 10, teria 10 pessoas naquela casa, entregar para a pessoa correta. Isso não é papel dos correios. E aí, fazendo essa analogia, o endereço IP seria equivalente a esse endereço da pessoa destinatária. Já em relação ao nome da pessoa, tanto do remetente quanto da origem, seria uma analogia ao processo em cada uma das máquinas. Então, o nome da pessoa na origem e o nome da pessoa no destino seriam equivalentes às portas, tá certo? Isso é uma boa analogia para que a gente possa entender justamente essa relação que há entre a camada de transporte e a camada de aplicação. E aí, por fim, em relação aos serviços que o protocolo de transporte vai fornecer, vai depender muito do protocolo da camada de rede subjacente. Quando a gente olha na internet, o protocolo da camada de rede subjacente é o protocolo IP. Porém, se a gente pensa de modo mais genérico, os protocolos de transporte poderiam se aplicar a outros tipos de rede, que poderia ter, por exemplo, o serviço de entrega confiável, coisa que o protocolo IP não tem, tá certo? Então, sempre o que a camada de transporte vai ter de implementar depende muito do que a camada de rede vai fornecer. Nos próximos vídeos, vamos tentar entender as principais características dos protocolos de transporte, como por exemplo a questão de multiplexação, conceito de portas, como são utilizadas, código de correção de erro, controle de congestionamento, enfim, tá certo? E também vamos ver como os protocolos de transporte que nós já mencionamos brevemente, o TCP e o DP, implementam tais funcionalidades.